Salve aí, fellas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo e no videozão de hoje eu vou apresentar para vocês esse cara aqui, Hoka Torrent 2. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tênis aqui, um tênisão de trilha, que talvez pode ser o seu próximo parceiro de treino, fica comigo aí depois da vinheta. Acabei de pegar esse tênis, certo? Eu só coloquei ele no pé para experimentar mesmo. Acabei de comprar ele lá na Procorrer, que é uma loja que abre as portas sempre para mim aqui trazer conteúdos para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero começar dizendo aqui para vocês é que eu não tenho nenhum vínculo, tanto com a loja, nem com a marca, que faça com que eu tenha que falar bem desse tênis, certo? Ou mal, ou tentar vendê-lo. A ideia não é essa, então tudo que eu falar aqui realmente são as minhas sensações, as minhas impressões e aquilo que eu estou enxergando aqui no momento. Show? Então vamos continuar. Então a ideia desse vídeo aqui, fellas, é fazer para vocês uma apresentação do Hoka Torrent 2, falar um pouquinho dos aspectos técnicos desse cara e já começar a ação. Sabe por quê? Porque eu tenho um treino de trilha de 3 horas para fazer e eu vou botar ele na pancada para a gente já trazer aqui para vocês as primeiras impressões de uso desse cara aqui. Eu sei que é pouco tempo, certo? A gente precisaria explorar um pouco mais, outros terrenos também, não apenas a trilha que eu irei amanhã, certo? Mas já dá pra gente ter uma noção de como esse cara vai se sair aí nos terrenos trilhosos, se é que existe essa palavra. Apresentando então para vocês o Torrent 2, vamos começar falando aqui então um pouquinho do cabedal, entressola e solado do Torrent, certo? Então vou mostrar aqui para vocês, assim como eu também estou vendo aqui pela primeira vez, agora que eu vou começar a fazer uma análise, então a gente vai ter aqui as minhas primeiras sensações também, quase um react aqui do Torrent 2, certo? Bom, o que eu sei dele é que o cabedal é forjado em mesh, ele tem uma duplicação interna aqui ao toque, certo? Que é uma duplicação que dá um conforto, ela é bacaninha aqui quando a gente põe a mão por dentro, o que eu acredito que vai dar um certo conforto de uso para esse cara. Ele não é tão aberto, então eu espero que ele também não aqueça demais, isso a gente vai ver na hora do uso. Fusionado aqui na lateral desse mesh, olha só, ele tem como se fosse um material siliconado, que além de dar resistência ao tênis, não ficar diretamente no tecido, eu acredito que ele impermeabilize um tanto a mais aqui do Torrent, certo? Então, para poças d'água menor, capim que você pega aqui com umidade, ele não vai molhar tanto, não vai entrar tanto para dentro do tênis. Uma coisa que me preocupa é que talvez quando eu encharcar mesmo esse tênis, se ele vai expelir essa água ou não, mas isso a gente vai ver nos testes. Mas de todo jeito eu achei uma sacada bacana da marca, principalmente por conta das topadas, chutes e pauladas que ele vai tomar na trilha, então ele provavelmente não rasgue tão rapidamente, assim eu espero. Bom, continuando aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra. O cadarço é bem longo para que você tenha uma autonomia bacana para usar o furo extra, fazer aquele laço de corredor, certo? E o que mais me agradou, ele tem uma boa elasticidade, o que ajuda bastante no conforto e ajuda também a ele não ficar desamarrando tanto. Talvez o comprimento muito grande desse cadarço aqui seja um fator que na trilha pode ser ruim de ele ficar enroscando. Então eu vou tentar amarrar ele o melhor possível e a gente vê isso amanhã, certo? Contraforte dele com bastante enchimento de espuma, eu calcei ele para mim experimentar e eu senti um conforto interno bem bacana. E eu acho que é essa a proposta, né? Para que ele tenha esse enchimento. Ele tem um contraforte, ó, bem rígido, com uma placa interna aqui, para dar mais segurança ao tornozelo e provavelmente também ajudar na questão aí de estabilidade desse tênis. Show? Lingueta dele também com generosa quantidade de espuma para ajudar no conforto. Ela é atachada ao restante do cabedal aqui por uma faixa lateral, para que ela não fique correndo, e para ajudar isso ainda mais, ele tem um passadorzinho aqui, ó, logo abaixo da onde está escrito o nome do tênis. Então assim, a princípio, ao primeiro olhado, eu achei um baita tênis bonito, acabamento, bom, acabamento Hoka, né? Muito bem feito, muito bacana e assim, cara, bonitão. Show? Olha só, vamos passar aqui então
Para a entressola desse cara, ela é uma entressola forjada em 2 densidades de EVA aqui, esse preto, que parece muito com o EVA que a gente encontra no Clifton, com o EVA que a gente encontra aí no Rincon e também parecido com o EVA que a gente tem no Speed Gold, talvez um pouquinho mais firme, certo? E essa outra camada aqui é um pouquinho mais macia, a impressão que eu tenho ao toque é que ela é um pouquinho mais responsiva também, quando a gente aperta, assim ela retoma logo o seu estado natural, mas eu não sei qual é o material, não sei se já é o ProFly, por exemplo, que é um material mais novo que a Roca vem utilizando, inclusive no Torrent 3, que está sendo lançado já aí no Brasil. Se eu não me engano, inclusive já tem na Procorrer, mas tinha a versão feminina lá na loja, certo? Esse tênis aqui ele tem 5 milímetros de drop, ele tem 23 por 18 milímetros, então ele é um pouco mais baixo se a gente for comparar aí, por exemplo, com o Speed Gold, certo? Então ele é mais baixo, um pouquinho mais pé no chão. Se você quer ter uma sensação do solo nos pés, ele é mais interessante do que o Speed Gold, que aí é mais alto um pouco, e relativamente mais macio, pelo menos na minha impressão quando eu experimentei os dois lá, certo? Depois aí quando eu fizer o teste com o tênis a gente fala um pouquinho mais e eu explico para vocês o porquê que eu acabei escolhendo esse carinha aqui no lugar do Speed Gold, apesar do Speed Gold ser um dos meus sonhos de consumo. Mas a gente fala sobre isso depois. Show? Passando aqui para o solado desse cara, certo? Diferentemente de outros tênis da linha, ele não usa o solado Vibram, é um solado aqui da própria Roca, que ele é bem siliconado, digamos assim, ele é bem pegajoso ao toque, e ele tem um grip aqui de entre 4 a 5 milímetros, então, olha só, não sei se vocês conseguem perceber, vou deixar algumas outras imagens mais aproximadas, mas ele é um grip bem grande, relativamente espaçado, ou seja, talvez ele não segure tanta lama aqui se a gente pegar um terreno mais enlameado, certo? O que é bem bacana aqui para nossa região, se a gente for correr na Serra do Mar, Serra do Ibitiraquiri, etc e tal, que normalmente tem um pouco de lama, seja interessante. O grip é multidirecional, aqui virado para lá, para o grip de subida, e aqui virado para lá, para o grip de descida. Então, muito interessante, a Roca, né, é uma líder aí nas trilhas, principalmente nos Estados Unidos, digamos assim. Então os caras pensam muito bem nisso aí. Show? Eu peguei esse cara aqui no tamanho 42, certo? Eu uso Roca tamanho 41, mas eu senti que o 42 sobrou um pouquinho mais de espaço aqui na frente, me deu um conforto maior sem ficar flop no pé, pelo menos no teste, e eu pude ajustar muito bem aqui nesse punhado de furo que ele tem, então não ficou mexendo nem com uma sobra muito grande. Então se você for comprar esse cara aqui, apesar de ele ter uma forma relativamente larga, sugiro a você que de repente pegue um número a mais para sobrar um pouquinho aqui quando o seu pé inchar ou na descida, você não ficar batendo os dedos aqui na pontinha da biqueira. E para a gente finalizar aqui então a apresentação do Torrent 2, vou pesar ele aqui no tamanho 42, vou mostrar para vocês quanto ele tem aqui na prática. Ele está pesando 269 gramas no tamanho 42, então ele é um tênis bem leve, certo? Um tênis aí, se você está procurando leveza e agilidade, talvez seja interessante para você adquirir esse carinha aqui. Show? Como comparativo, se a gente for pegar outro tênis que eu tenho, que é o Cascadia 16, que é um tanque de guerra, que passa das 300 gramas, se eu não me engano, entre 305 e 308 gramas, talvez mais ele tenha. Então, bem bacana falar aqui do Torrent, certo? Então é isso aí. Bom, essas foram então os dados mais técnicos do Torrent 2 e agora eu vou botar ele nos pés e a gente se vê na trilha, vou fazer um treininho e já já eu volto aqui para dizer para vocês as minhas primeiras impressões desse cara, se o grip funcionou, se ele é confortável, se ficou pegando em algum lugar. Então fica comigo, eu acho que vale muito a pena você continuar até o final desse vídeo, porque aí na prática e é só lá que a gente vai ver se esse cara aqui realmente cumpre aquilo que ele promete. Show? Então bora pra trilha e já já eu conto pra vocês. Fui!
Então é isso aí, fellas. Então vamos botar aqui o Torrent 2 na trilha e pau na máquina. É isso aí, vamos pro treino. Então é isso aí, time. Treinão, teste inaugural, primeiras impressões do Roca Torrent 2, olha só. Acabadão de sujeira aqui da trilha, foram 3 horas de treino, certo? Quase 1000 de ganho de altimetria, muita lama, como vocês puderam ver aí em algumas imagens, ou como eu vou ir deixando, não sei se eu já deixei. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse tênis aqui, certo? Vou começar falando do conforto, é um tênis muito confortável, não me incomodou em nenhum ponto, mesmo ele entrando sujeira, olha só, pela meia aqui, porque não teve como, muita lama na trilha, ele não me incomodou, conforto bem bacana, ele não é um tênis extremamente macio, que me agradou e te dá uma sensação de impulsão bem legal na trilha, ele é muito responsivo nesse sentido, muito arisco, o ajuste... Eu amarrei ele, a única coisa que eu não gostei é que o cadarço é muito grande, então eu dei um laço, ele não desamarrou, depois eu dei mais alguns, só para diminuir mesmo o volume do cadarço, porque ele ficava batendo, às vezes eu tinha a impressão que ele estava desamarrado, mas não é só porque o laço ficava muito grande dele, certo? Bom, essa questão aqui dele ter esse material siliconado em volta dele foi muito bacana, ele demorou bastante para encharcar. Ele só encharcou mesmo quando eu enfiei o pé na lama, e aí não tem como, ele passou por aqui, certo? E aí, cara, molhou, não teve escape. Eu achei que ele não tiraria tanto água, talvez fosse ficar aqui, mas eu não senti, claro que meu pé tá todo molhado, não tem como, mas eu não senti ele dentro de uma poça d'água, como se estivesse numa bacia, e isso foi muito bom, é mais um ponto positivo. A questão aí de respirabilidade do tênis, eu não vou poder dizer para vocês, porque tá molhado, não tá frio, mas também não tá calor, aqui deve estar uns 15 graus na região, então não deu para perceber muito, certo? Ele é muito estável, time, muito estável, eu não tive nenhum problema de torção, de falta de segurança nele, na sensação assim desse sentido, sabe, do tênis ficar torcendo, e ele é, olha só, relativamente flexível, você tem uma sensação bem bacana com o solo, se você quer um tênis que você sinta onde você está pisando, mas claro, sem machucar a sola do seu pé, esse tênis aqui vai te ajudar muito, diferente daqueles tênis mais parrudões, como é o Cascadia, por exemplo, que eu tenho, e talvez seja como o Speed Goat maior, você não sente tanto o solo, certo? Você deve estar esperando para saber um pouco, olha só, do grip desse tênis, e eu vou dizer que, meu, eu fiquei extremamente surpreso, porque mesmo aqui nas adversidades, na lama, nas pedras aqui da região, nas partes em que a gente roda assim, ó, como se fosse com uma argila, o tênis tem um agarre muito bacana, muito bacanas. E lembrando a vocês que eu não tô ganhando nada para falar bem ou mal desse tênis, mas eu fiquei extremamente surpreso com o grip. Olha só, ele não segurou lama, até porque tinha lama, mas logo tinha muita água e acaba tirando, lavando aqui o solado do tênis, certo? Mas ele tem esses lugs aqui, esses grips, ele é, cara, meio siliconado, meio gosmento, você sente a tração dele. Meu, é fantástico, eu realmente fiquei muito surpreso com esse tênis e muito feliz de ter escolhido ele. Eu cheguei a experimentar o Speed Goat, mas na sensação de pôr ele no pé eu gostei mais, por questão da forma ser um pouco mais larga e também de ele ser um pouco mais pé no chão, certo? E isso, cara, na trilha aqui fez muita diferença, foi muito divertido correr com esse tênis e foi um tênis que sumiu no pé, e essa é uma característica que eu acho que a gente tem que buscar nos tênis, né? Você vestir, se divertir e ele meio que sumir mesmo no pé, certo? Galera, muito bacana. A leveza do tênis, por mais que ele tá molhadaço, a gente sente ele um tênis leve, como eu disse para vocês, ele tem uma resposta muito bacana e isso ajuda a gente com essa sensação de leveza, e é um tênis que no tamanho 42, abaixo de 300 gramas, para um tênis de trilha, com um grip parrudão desse aqui, cara, com bastante estrutura, olha só, material plástico aqui para te dar uma firmeza no tornozelo, no calcanhar,
cara, é muito leve, é muito bacana. Pra mim foi uma escolha muito acertada, visto que eu vou fazer a Discovery, eu quero tentar fazer o meu melhor, né? Mas tentar ir bem e, cara, eu acho que eu achei o parceiro perfeito. Há muito eu não vesti um tênis, apesar de que eu não usei muitos tênis de trilha, mas esse aqui, cara, é muito legal mesmo, certo? Eu acho que de pontos negativos que eu posso dar para esse tênis é realmente aqui a questão do cadarço, que é muito largo, certo? E, meu, não tem, talvez a respirabilidade dele, mas quando eu rodar num dia mais quente, mais seco, mas eu não posso dizer ainda. Mas de resto, meu, muitos pontos positivos e o preço dele, agora tá lançando 3, mas o preço cheio desse tênis é R$ 1.099, ele tá em promoção lá na Procorrer por R$ 769, então um preço muito bacana para um tênis de trilha. Eu não sei se você ainda encontra essa versão 2, a versão 3 modificou um pouco o cabedal, e eu sei que ele já vem com a entressola ProFly, que aqui não tem, ou tem, mas eles ainda não tinham dito, né? Então, não sei te dizer. Certo, time? Então, se você está procurando um tênis leve, responsivo, muito estável e com gripe extremamente competente, talvez você tenha que trocar o cadarço, se você não gosta dessa imensidão de cadarço. Esse cara aqui vai te ajudar muito, certo? Me estendi bastante nesse videozão aqui para vocês. Essas foram as primeiras impressões. Eu preciso rodar mais com o tênis. Talvez você pense, poxa, Ardi, é um treino, mas é isso, só para apresentar o tênis para vocês e dizer as primeiríssimas impressões e sensações desse cara aqui. Show? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse review, que eu tenha te ajudado, tirado algumas dúvidas. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal caso ainda não seja. E se você quiser me ajudar financeiramente, tem o botãozinho de seja membro, certo? Com um pouquinho você me ajuda um montão a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Lembrando que saiu do meu bolso e a maioria dos produtos assim o saem para que eu possa criar esse conteúdo para vocês. Show? Então é isso, vou ficando por aqui, vou ali me secar, ir para casa descansar. Vou desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!